Olá, meus amigos, eu sou o Rafael Santana e este é mais um vídeo do canal Livro na Veia. Antes de começarmos a resenha do livro que você viu aí no thumbnail, esse livro aqui, O Massacre da Família Hope, eu preciso dizer algumas coisas para vocês. São duas coisas apenas. Criar expectativas sobre um livro que você ainda não leu é uma das piores coisas que você pode fazer. Tudo porque, quando a gente cria expectativas antes de ler um livro, muitas das vezes seremos frustrados. E se você for um leitor criativo, do tipo que inventa histórias, que cria teorias que acabam sendo melhores do que as escolhas que o autor faz durante a trama, aí mesmo que a sua frustração será pesada. Não julgue um livro pela capa, certo? E não crie, assim, caraca, esse livro vai ser maravilhoso, antes de ter lido ele, porque você pode quebrar a cara. E muitas das vezes vai quebrar. E também não confie 100% na opinião de ninguém. Pode ser o fulano mais conceituado da literatura no Brasil. Não confie 100%. Confie desconfiando. Principalmente se essa pessoa não faz nenhuma crítica ao livro. Nada, não tem um defeito no livro. Aí tem alguma coisa errada, tá? Quando é realmente um livro perfeito, maravilhoso, aí tudo bem. Mas se todo livro que a pessoa faz resenha, todos os livros são maravilhosos, aí tem alguma coisa errada com essa pessoa, tá? E provavelmente com o livro vai ter também alguma coisa errada. Mas vamos lá. Vamos aos comentários sobre O Massacre da Família Hope. Antes que vocês fiquem preocupados, meu Deus, eu queria muito ler esse livro e Rafael vai falar mal dele. Não. Não vou falar 100% mal, tá? Ele tem pontos positivos e pontos negativos. Mas primeiro vamos à história. Depois eu dou a minha opinião e digo aqui o que eu achei de bom e de ruim. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma jovem, nem tanto, né? Porque ela já passou dos 30. Mas essa mulher, vou citar assim, chamada Kit McGeary, é a nossa protagonista. Ela é uma cuidadora de idosos que passou recentemente por uma situação bem complicada. Uma cliente sua faleceu após um descuido dela. E ela passou 6 meses tendo que lutar tanto para continuar tendo esse tipo de trabalho, quanto para provar a sua inocência. Para provar tanto para seu pai, para as pessoas, para a mídia, para o seu antigo patrão e para a polícia que ela não cometeu um crime. Eu não vou dizer aqui quem foi essa pessoa que morreu por causa do descuido da Kit, porque seria um spoiler, tá? Tem uma pequena reviravolta aí, e inclusive é a primeira reviravolta do livro, tá? A identidade dessa cliente dela que faleceu. Teoricamente porque ela se descuidou. Depois de se recuperar desse trauma, praticamente, né? Porque foi uma situação muito marcante, negativamente falando, para a Kit. Ela, por exemplo, foi execrada na mídia. Vários jornais falaram mal dela. A polícia desconfia dela até hoje, acredita que ela tem sim alguma culpa aí nessa história. E o pai dela passou a tratá-la como se ela fosse um objeto qualquer da sala. Uma decoração qualquer ali, velha, antiquada, que ele olha, desdenha e segue a vida. Ele literalmente está abrindo mão do convívio com a filha. Está dando um gelo. Na verdade, não é nem um gelo, está dando uma geladeira inteira na relação dele com a Kit. Mas vem aí algumas mudanças na vida dela, porque ela, de novo, vai conseguir uma cliente. Uma idosa vai ser a sua nova cliente. A nova pessoa de quem a Kit terá que cuidar. Ela vai conseguir esse novo emprego justamente com seu antigo patrão e a agência de cuidadores de idosos para a qual ela trabalhava antes de toda essa situação aí, polêmica, na qual ela acabou se metendo. E quando ela vai até lá, conversar com o seu patrão, né, com o dono dessa agência, ela descobre que a sua nova cliente é nada mais, nada menos que a idosa mais execrada, mais temida, uma lenda urbana na cidade onde a Kit mora. Essa senhorinha é ninguém mais, nada menos do que Lenora Hope. 50 e tantos anos atrás, teoricamente, tá? Porque a polícia não conseguiu nenhuma prova naquela época de que ela teria feito, né, o que todo mundo acredita que ela fez. Teoricamente, a Lenora teria acabado com a própria família. O pai foi encontrado em cima de uma mesa de bilhar, assim, em cima, né, da sua poça de sangue, certo? Vou tentar evitar algumas palavras aqui para o YouTube não encrencar com o meu vídeo, tá, gente? E ele levou, né, várias, né, nas costas. E acho que na lateral aqui, né, da cintura também. A mãe dela foi encontrada também completamente ensanguente, né, na escada.
E também levou algumas, certo? E a irmã dela, a Virgínia, foi encontrada pendurada num lustre. Então, assim, todo mundo acredita que a Lenora é a culpada dessas mortes. Que ela cometeu o tal massacre da família Hope, que dá título ao livro. E eu esqueci de falar que o livro foi escrito por Riley Sager, um careca que gosta de escrever bastante, hein? Esse livro, inclusive, já é o 5º dele lançado aqui no Brasil. Ou é o 6º? É no mínimo o 5º, tá? Tem outros 2 livros dele pela Alta Novel e acho que 2 livros dele pela editora Gutenberg. Mas, prosseguindo aqui, certo? Na resenha. A Kitty vai ter que lidar com essa mulher. E ela, assim, essa história, esse caso, certo? Da família Hope, é um caso tão famoso, ainda é um caso tão famoso, que ele, inclusive, se tornou uma lenda urbana. Tem até uma música, sabe aquelas músicas boi, 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 boi da cara preta para assustar a criança? Então, existe ali nos arredores de onde a história se passa, uma música, uma cantiga que cita essas mortes, esse massacre. E cria, então, uma lenda urbana envolvendo o nome da Lenora Hope. Todo mundo teme a Lenora. Acha que ela é uma assassina, uma mulher extremamente fria e ai de quem chegar perto dela. Acontece que a antiga cuidadora da Lenora sumiu. Foi embora, largou o emprego, sumiu no mapa, ninguém nunca mais viu a mulher. E agora a vaga está livre, certo? Então o patrão e dono dessa agência de cuidadores de idosos, onde a Kitty procura, né, seus trabalhos, oferece essa vaga para ela. Ela terá então que ir para até a casa dos Hope, uma mansão na beira de um penhasco. Já começa por aí o problema. Quem que constrói uma mansão na beira de um penhasco? Meu Deus do céu, gente. Eu vejo casas em morro e já fico com medo de ter uma chuvarada e o bicho despencar, quem dirá no penhasco. Mas vamos lá, né? Essa casa, que é extremamente soturna e é o palco de todas essas mortes horríveis, vai ser o novo lar da Kitty se ela aceitar esse emprego, porque ela vai ter que cuidar da Lenora em tempo integral. Ela vai ter que viver na casa da Lenora e estar disponível para ela 24 horas por dia. A Lenora, coitada, já tá bem caquética, né? Bem cheia de problemas de saúde, ela teve derrames, ela tá toda travada. Se eu não me engano, só uma das mãos que ela consegue mexer, a outra está completamente paralisada, ela não fala. E mais pra frente no livro tem uma explicação, né, de por que ela não fala. A gente acredita no início que é por causa do derrame, mas tem uma explicação melhor, né, mais convincente. Apesar de que eu não tenho certeza agora se pessoas que tiveram derrame perderam o dom da fala, mas não sei. Vou deixar essa informação aí para quem é mais conhecedor, né, de medicina. Mas tem uma explicação mais elaborada, digamos assim, sobre essa questão dela não falar, tá? Mais à frente no livro. A Kitty, coitada, que mora com o pai, que a desdenha completamente, trata ela com todo o desprezo possível. Ela não quer mais viver com ele, ela quer ser independente, afinal de contas, ela tem 30 anos, né? E a história demorou um pouquinho para eu compreender que a história se passava mais ou menos ali nos anos 80, no finalzinho dos anos 80. Depois que eu percebi isso, o início do livro não diz uma época específica. Depois que eu percebi que a história se passava ali. Eu fiquei, né, durante a leitura, pensando assim, gente, peraí. As mortes aconteceram em 1929 e já se passaram 54 anos da morte. Se a história acontecesse nos anos atuais, nos anos 2020, a Lenora já teria quase 100 anos. E é dito que ela tem 70 e poucos anos. Chega uma hora que fala ali que ela tem mais ou menos 70 e poucos anos. Aí eu entendi. Ah, então tá. Então a história se passa nos anos 80. Então, o que acontece? Como a Kitty não quer mais conviver com o pai, ela quer ser independente, ela precisa desse trabalho, ela vai então para a casa da Lenora para trabalhar lá como cuidadora dessa senhorinha, né? Bem famosa e temida. Ela aceita esse trabalho. Logo de cara, ela acaba conhecendo os outros funcionários da Lenora. A gente tem o Carter, que é o primeiro funcionário da casa dos Hope, que a Kitty conhece quando chega até lá, até a mansão. Ele é uma espécie de caseiro. Ele cuida dos arredores da casa, do portão, que vive emperrando, do jardim que tem por lá. E ele mora num chalé que tem ali na propriedade. Vou tentar não entregar spoiler algum, assim, que seja realmente comprometedor nessa resenha, tá, gente? Mas tem uma trama por trás desse personagem que não me convenceu nem um pouco. Inclusive, eu até suspeitei dele. Fica no ar aí, tá bom? Porque o argumento dele para estar ali na casa não me convenceu nem um pouquinho.
E aí, depois a gente conhece então a senhora Baker, senhora ou senhorita? Acho que é senhorita. Senhorita Baker, que é a governanta da casa. E claro, né, que ela é ranzinza. É uma pessoa assim meio amarga, meio rigorosa, certo? E depois a gente conhece também a Jessie, ou Jessica, que é a empregada da casa, ela que faz a limpeza e tudo mais. E temos também o Art, que é um velhinho também, certo? A senhora Baker e o Art também já passaram dos 70, tá? E vivem ali na casa dos Hope há muitos anos, desde a época em que as mortes aconteceram. O Art é um cozinheiro e ele já foi um grande amigo da Lenora na época em que eles eram mais jovens, antes dos crimes acontecerem. Chega então a hora do encontro da Kitty com a Lenora. E esse primeiro contato delas é bem tenso, porque a aparência da Lenora é uma aparência que causa, assim, uns arrepios. Causa, assim, umas desconfianças. Você olha ela e pensa, meu Deus, eu vou ter mesmo que cuidar dessa criatura? Ela é uma idosa, com cabelos longos e brancos, tem olhos, se eu não me engano, azuis, muito claros, assim, muito penetrantes. Ela tem uma aura um pouquinho intimidadora. E, por causa de sua fama, né, de sua má fama, a Kitty tem sim um certo receio com ela, um pé atrás. E a Kitty já chega naquela casa bancando a detetive. Ela incorpora a Miss Marple e decide que vai averiguar o mistério. Ela vai descobrir se a Lenora é culpada ou não, porque as duas têm uma semelhança. Não vou dizer qual, porque seria um spoiler, mas tem uma questão do passado recente da Kitty que faz com que ela se identifique com a história da Lenora. E acreditando que a Lenora possa ser inocente, como a Kitty se autodenomina também inocente, a Kitty vai então tentar tirar dela a verdade. Vai tentar fazer com que a Lenora, de alguma forma, conte a sua história para ela. E uma coisa que me incomodou, né, logo de cara, foi que no primeiro dia de trabalho, a Lenora já disse que confiava na Kitty e decide que vai contar toda a sua história para ela. Cada acontecimento que antecedeu o massacre da sua família. E aí a gente vai descobrir se ela é culpada ou não. Vou parar a apresentação da história aqui, tá? E aí vem a parte, então, de o que eu achei de bom e o que eu achei de ruim. Sobre o que eu achei de bom e de ruim, a escrita do autor é uma escrita bacana, eu não tenho nada assim muito crítico, certo, a dizer a respeito da escrita dele. A escrita, tá? A construção da trama, eu diria que tem alguns problemas sim, tá? Eu identifiquei aqui uma espécie de fórmula que foi usada em A Paciente Silenciosa. O autor, Alex Michaelides, criou uma espécie de estrutura de trama, certo? Em A Paciente Silenciosa. Eu não sei se ele repetiu essa mesma estrutura em As Musas e em Fúria, que são os outros livros que ele publicou depois de A Paciente Silenciosa. Eu tenho eles aqui, tá, gente? Em algum momento eu vou ler e comentar com vocês aqui no canal. Mas A Paciente Silenciosa, eu também, assim, não sou um estudioso, um entendido, uma pessoa, assim, extremamente elucidada sobre todos os suspensos já publicados no mundo, tá? Porém, creio eu que esse método de contar uma história, de montar um quebra-cabeça, de montar uma trama, veio, assim, não sei se foi criado por ele, tá? Pode ser que tenha algum livro lançado antes que tenha a mesma estrutura, mas foi no mínimo trazido à tona outra vez por A Paciente Silenciosa. Que estrutura é essa? A gente tem uma personagem feminina, tá? Tanto lá quanto aqui, que cometeu um crime terrível ou está sendo acusada de ter cometido esse crime terrível. E essa pessoa tem alguma característica que faz com que ela fique em silêncio. Ela não vai dizer logo de cara tudo o que há para se saber a seu respeito. Lá em Paciente Silenciosa, a gente tem uma personagem que nunca mais falou nada, que entrou num estado de completo silêncio. Aqui, a gente tem a Lenora, que passou por alguns problemas de saúde e, por causa disso, ela não consegue falar. E não consegue também escrever com muita habilidade, já que uma das suas mãos está travada. Então, tem essas deficiências, esses problemas que fazem com que ela evite tocar nos assuntos da sua família. E também o fato de que ela está reclusa naquela casa. Desde que aconteceram as mortes dos seus parentes, da sua família, seu pai, sua mãe e sua irmã, a Lenora nunca mais saiu daquela casa. Ela está presa literalmente ali.
aquela residência na beira de um penhasco, que inclusive está dando sinais de que vai ruir. Em algum momento essa casa vai despencar aqui. Tá, então a gente tem essa semelhança, uma personagem que cometeu um crime, ou que está sendo acusada de ter cometido um crime, e que não vai expor com muita facilidade o seu passado. E a gente tem, em paralelo, um outro personagem que quer averiguar esse passado, que quer descobrir os mistérios por trás dessa pessoa. Lá a gente teve um médico que ajudou a cuidar, a tratar da personagem, que é a paciente silenciosa, e aqui a gente tem a Kitty, que é uma cuidadora de idosos, que vai tentar, então, tirar a verdade da Lenora. Lá em A Paciente Silenciosa, o médico vai descobrindo o passado dela, da personagem, né, principal, a partir das suas anotações do seu diário. Já aqui, a gente vai ter a Lenora, em algum momento, decidindo, escolhendo contar a sua história. E ela vai datilografar, certo? Com a ajuda da Kitty. Só que essa fórmula de um personagem contar aos pouquinhos o seu passado me irrita um pouco, tá, gente? Não me irritou tanto em A Paciente Silenciosa, porque a gente já sabe que ela cometeu o crime, ela já está pagando pelo crime. Então, a gente só quer entender o porquê, o motivo, certo? Aqui em O Massacre da Família Hope, a gente ainda tem a dúvida se a Lenora cometeu ou não. E teoricamente ela não teria cometido porque ela nunca pagou por esse crime. Então, assim, além de a gente ter a dúvida se ela cometeu ou não, ainda tem a questão de que o livro vai nos apresentar a resposta de forma bem gradual. E tanto a Kitty fica irritada com isso, de ter que descobrir a verdade a prestações, certo? Parcelada em várias vezes sem juros, no carnê da Casa de Bahia. E nós também. Eu também me irrito quando um personagem vai contar todo um passado, cada detalhe, tintim por tintim, para depois trazer a verdade. A Kitty quer saber, você matou ou não a sua família? Muito simples, é só dizer, não matei ou matei. Pronto, tá respondido. E aí depois você conta os detalhes. Aqui não, primeiro ela vai dizer todos os detalhes, tá? Vai fazer uma biografia, uma autobiografia, para depois te dizer, né, se ela é culpada ou não. E sim, isso me irrita. Foi uma das coisas que me fez criar um ranço pelo livro Desenhos Ocultos. Vocês devem ter visto aí o meu vídeo revoltado de Desenhos Ocultos. Porque lá acontece a mesma coisa. Temos uma fantasma que quer contar algo do seu passado para a protagonista, que é a babá de uma criança, para quem a fantasma se manifesta. E ela, em vez de ir direto ao ponto, ela fica durante todo o livro fazendo vários e vários desenhos enigmáticos que a jovem, né, que trabalha ali, a babá, vai ter que ir juntando as peças, vai ter que decifrar o que ela está querendo dizer com aqueles desenhos para depois saber a verdade. Aqui é a mesma coisa. A Kitty vai ter que decifrar as informações do passado da Lenora para saber ou não se ela é culpada ou inocente. Se ela pagou, porque de certo modo ela pagou. Ela viveu trancafiada na casa dela para sempre e foi acusada pela polícia e ainda é vista por toda a sociedade ali, dos arredores onde ela mora, como a assassina. E aí a gente quer descobrir se ela merece ou não ser considerada uma pessoa cruel, psicopata, que teria acabado com a própria família. Essa enrolação me aborrece, tá, gente? E aí o livro vai introduzindo outros mistérios, porque se o único mistério da história fosse esse, não haveria por que o livro ter 400 e poucas páginas. Porque ele vai acrescentando aos poucos vários pequenos mistérios. E aí a gente tem que ir decifrando esses mistérios. Alguns desses mistérios, por exemplo, a possibilidade de ter uma fantasma na casa, e também a questão que envolve o passado do Carter, para mim foram inúteis na trama. Para mim estiveram ali só para o leitor ter mais um porquê de criar uma teoria. Só que nisso de você induzir o leitor a criar várias teorias, se o leitor for um leitor bem criativo, ele pode acabar criando teorias melhores do que as escolhas que o autor fez. Pode acabar pensando, imaginando possibilidades melhores do que as possibilidades que o autor escolheu para o livro. E não querendo, assim, me gabar não, tá, gente? Eu não vou dar spoilers aqui nesse vídeo, mas as teorias que eu criei na minha cabeça durante a leitura eram muito melhores do que as escolhas que o autor fez. Primeiro porque o livro ele tem esse título bem impactante, né? Bem chamativo. O Massacre da Família Hope. Então, você já fica assim, pensando, caraca, deve ter alguma coisa muito séria, assim, muito cabulosa por trás de todo esse passado, de tudo que aconteceu.
E quando a gente descobre como que tudo aconteceu e por que tudo aconteceu, não foi nem um pouco impactante para mim, sinceramente. Foi até um pouco frustrante. Outro livro que eu lembrei aqui, que eu li, fiz a resenha também aqui no canal, foi Ana Oh. Também tem a mesma estrutura, tá? Uma jovem que é acusada de ter matado seus amigos durante umas férias ali da família. Ela entrou num estado meio que vegetativo depois desse crime. Ela está adormecida há vários e vários anos e tem uma pessoa querendo descobrir o passado dela, querendo saber se ela cometeu esses crimes ou se uma outra pessoa cometeu e está à solta por aí. E aí tem toda a questão do passado dela sendo trazido à tona aos pouquinhos durante o livro para ir construindo a explicação do mistério. É a mesma estrutura, tá? De A Paciente Silenciosa, de Ana Oh, e também de O Massacre da Família Hope. Mas eu não seria sincero com vocês se eu não dissesse que eu me frustrei, sim, com algumas escolhas do autor, algumas explicações dos mistérios, né? Dos enigmas da história, para mim, não me convenceram muito, e tem uma reviravolta envolvendo uma pessoa aqui, e também envolvendo as mortes, sabe? Que para mim foi um banho de água fria, porque eu estava assim esperando algo mais maligno por trás de todo o acontecimento. E foi mais um drama, tudo que está por trás da história, do que realmente um suspense, um thriller, uma coisa assim macabra, sabe? Sinistra. Não tô falando aqui de algo sobrenatural, tô falando de pessoas mesmo que são ruins, sabe? Era isso que eu estava esperando, tanto por causa do título do livro, quanto pela expectativa que o início da história nos traz. Quando a gente acompanha a Kitty para a casa da Lenora Hope, e quando a gente descobre que uma certa pessoa morreu recentemente naquela casa, a gente fica pensando assim, caramba, tem um psicopata aqui. E quando vem as explicações, a gente não recebe um café forte, sabe? Amargoso. A gente recebe um café aguado. Eu tive essa sensação, tá? Não foram nem um pouco impactantes para mim as respostas que o livro trouxe sobre o passado. Mas não é um livro ruim, tá, gente? Não estou afirmando que o livro é ruim, que o livro é péssimo, que o livro não deve ser lido, tá? Só estou dizendo que não é tão impactante quanto eu imaginava que fosse, tá bom? Ou seja, eu criei expectativas altas e imaginei coisas durante o livro, teorizei coisas que, no meu ponto de vista, tá, tornariam a história melhor do que ela foi. Nem metade das expectativas que eu criei para esse livro foram correspondidas. Então é só por isso que, para mim, tá, não foi uma leitura assim incrível como eu ouvi algumas pessoas dizerem por aí, no TikTok e aqui no YouTube. Para mim não foi uma leitura incrível, mas vale sim a leitura, principalmente para quem quer ler um suspense pela primeira vez. Se você já é muito calejado em leitura de suspenses, creio eu que você também vai achar esse livro bem fraquinho. Mas leitores de primeira viagem, no gênero suspense, com certeza vão gostar muito mais. Se você quer um suspense realmente impactante, realmente chocante, leia outros livros, tá? Então é isso. Essa foi a resenha de O Massacre da Família Hope. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui, que já se inscreveu no canal, que deixou seu like, que vai comentar aqui embaixo se concorda comigo ou não, se já leu esse livro ou não, e você que vai adquirir esse ou qualquer outro produto na Amazon pelo link de afiliado do canal para dar um apoio para o meu trabalho aqui no YouTube, muito obrigado, tá? A gente se vê nos próximos vídeos, um forte abraço e até mais. Tchau!